Recentemente eu gravei um vídeo no meu canal falando sobre as abominações da Igreja Católica Romana, a atual de hoje, porque se for ver o histórico dela no passado, todos conhecem o que essa igreja fez. Só que o que ela faz hoje parece que não é pior, mas é pior do que o que ela fazia no passado. E o curioso é que quando você vê que esse povo se encontra com a verdade, quando a luz bate aos olhos deles, eles ficam mais idólatras ainda. Se vocês forem olhar os comentários, vocês vão ver que realmente esse povo merece a condenação que está profetizada e destinada para eles. Porque quanto mais eles são reprovados, mais eles adoram Maria. E eles falam mesmo, salve Maria, e engrandecem Maria. E no vídeo eu só estava falando sobre o pecado de chamar Maria de Arca da Aliança. Eu gravei um vídeo, na verdade eu gravei 2 ou 3 vídeos shorts, que é uma versão curta, e não deu para explicar muita coisa. Mas eu consegui ler o texto e provar pela Bíblia que somente Jesus é chamado de Arca da Aliança no Novo Testamento. O que eu vou falar é bem resumido mesmo, algumas referências vão aparecer na tela, aí vocês ficam atentos. Por exemplo, a Arca da Aliança, a maneira como Deus colocou ela dentro do Santo dos Santos, que é a figura do céu, vocês vão aprender que ela é o próprio trono de Deus. Através da Arca da Aliança se fazia propiciação pelos pecados. Por isso os querubins de ouro puro, ali com as faces voltadas para o propiciatório, o sangue tinha que ser aspergido 7 vezes no propiciatório. É sangue de Cristo, não é sangue de Maria. Maria não está em nenhum lugar dos aspectos daquela arca. E o propiciatório, sendo de ouro puro, era para falar da eternidade de Cristo, da divindade dele, porque ele está entronizado entre os querubins. Ele haveria de sair do seu trono, vir sobre a terra e se fazer homem. Por isso que na Arca da Aliança ela é madeira revestida de ouro. Madeira para falar da humanidade, é algo terreno. O ouro é para falar de algo celestial, da fé que o Senhor Jesus teria no seu Pai e do revestimento da sua glória. Então são 2 peças, não é? O propiciatório de ouro puro, sem madeira, e a Arca da Aliança, que era madeira revestida de ouro, para contar a história do Senhor Jesus através dessas parábolas que o Senhor Jesus deixou escondido no livro da lei. E aí Deus disse: a Arca da Aliança, o propiciatório, vai formar uma só peça com a Arca da Aliança. São 2 peças, mas elas devem ser uma só, para deixar essa mensagem. O que Maria tem a ver com isso? Quem criou Maria foi Jesus. Jesus escolheu nascer de Maria porque era uma mulher boa, era uma mulher santa, que agradou a Deus. E ele tinha que se fazer homem, ele tinha que escolher um ventre. Ele escolheu Maria, mas quem criou Maria, quem fez a redenção de Maria e quem vai ressuscitar Maria é Jesus. Maria não está no céu, Maria não é intercessora, não é conselheira de Jesus. Onde já se viu uma mulher que precisou de redenção, que precisou de expiação dos pecados, como ela mesma confessou, ser conselheira de um Deus onisciente, onipotente? Não faz o menor sentido. Então veja bem, só nisso nós já vemos que a acusação feita sobre eles, sobre a idolatria deles, é verdadeira. O próprio espírito de prostituição induziu eles a falarem que Maria é a Arca da Aliança. E agora eles têm que sustentar essa mentira, porque isso faz parte da escatologia católica. Mas no Novo Testamento, em 1 João capítulo 2 e capítulo 4, Jesus é chamado de propiciação pelos nossos pecados. Propiciação vem do propiciatório, aonde era a Arca da Aliança. Ou seja, na Arca da Aliança se fazia perdão pelos pecados, que seria uma figura de Cristo no futuro. Nada a ver com Maria. Maria mesmo precisou dessa propiciação. Ou seja, se coloca Maria como Arca da Aliança, isso é pecado de idolatria. E eles vão ser avisados disso antes de vir castigo sobre eles. Veja bem como Deus localizou as coisas. A Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos para mostrar que é o lugar do céu. O próprio escritor de Hebreus, lá em Hebreus 9, fala que o Santo dos Santos é figura do céu. Logo, o trono de Deus tem que estar figurado em alguma coisa. Está na Arca da Aliança, irmãos, isso não é difícil de entender. Então tem a Arca da Aliança, o véu do testemunho, que se chama também véu da separação, que nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Depois do véu, no segundo compartimento, chamado de Santo Lugar, ali vai ter o altar de ouro, do lado esquerdo vai ter a menorá e do lado direito a mesa dos pães da proposição. O que tem diante do altar de ouro? A Arca da Aliança. Pode ver lá o Apocalipse capítulo 8. Diante do altar de ouro está o trono de Deus e os 7 Espíritos de Deus, ou seja, Deus está mostrando pra gente que a Arca da Aliança é o trono dele. Não tem nada a ver com Maria. Maria não foi assunta aos céus. Isso é um absurdo, isso é uma idolatria, isso é uma abominação.
A própria Maria, quando ressuscitar dos mortos, ela vai se tornar testemunha contra eles. Ela mesma vai estar participando da condenação dos católicos. Então veja bem, tudo isso prova que a Arca da Aliança é Cristo, não é Maria. Deus separou 4 sacerdotes para eles carregarem a Arca da Aliança. Eles tinham que carregar nos seus ombros. É como se fosse realmente o povo de Deus carregando Deus no seu trono. Nos filmes você vê isso, né? Aqueles reis sendo carregados pelos seus servos. Essa é a ideia que Deus queria transmitir para o seu povo. Mas, no entanto, Deus é eterno, Deus é espírito, Deus é magnífico. Lá no céu, ele é carregado por 4 querubins. Está lá em Ezequiel 1. Os 4 querubins formam 4 rodas do trono de Deus. Deus, ele se move entre os querubins. Mas na terra, Deus quis deixar uma figura, até mesmo para conectar o sacerdote do Senhor com os querubins. Pode ver que os querubins falam do trabalho do Pai e do Filho que ele faria na humanidade. Querubim com rosto de leão, com rosto de águia, com rosto de touro e com rosto de homem. Então essa é a ideia bíblica. E profunda até. Agora, se pega Maria e coloca na Arca da Aliança, é como se a gente tivesse que carregar Maria no nosso ombro. Isso é idolatria e é abominação. Então eles vão ser avisados, que é um aviso final de Deus. Só que Deus, prevendo o futuro, ele já avisou que eles não vão se arrepender. E agora nós vamos entrar nesses textos, que eu vou mostrar para vocês o que Deus fará com eles, com os seus filhos, com os seus familiares. E Deus vai fazer isso com testemunho justo, porque ele está avisando. Algumas pessoas vão se arrepender sim, mas a maioria não vai. E quando eu falo isso para vocês, eu não estou falando sendo um protestante. Eu não tenho nada a ver com Martinho Lutero. Martinho Lutero é um cão morto, é um demônio. João Calvino é a mesma coisa, eles fazem parte da mesma família. Eu não tenho nada a ver com reforma protestante, nem com adventismo do 7º dia, nem com testemunha de Jeová, nem com judaísmo. Eu sou só um servo do Senhor ensinando a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Presta atenção. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Não é difícil de entender que a Jezabel é uma figura usada dentro do Apocalipse que se conecta com a mulher do Apocalipse 17, a grande meretriz. Toda a vestimenta daquela mulher, todos os detalhes mostra a Igreja Católica Romana, porque a partir da Igreja Católica Romana, a partir de Constantino, da era do Império Bizantino, veio uma era de trevas, onde a palavra de Deus foi sequestrada. E ali houve as inquisições, os santos sendo mortos, massacrados por causa da Igreja Católica Romana. Isso é um histórico que eles tentam negar. Filmes e seriados mostrando, eles ignoram, eles fecham os olhos e tampam os ouvidos. Quando hoje eles se declaram filhos da Igreja Católica Romana, eles estão em concordância com os seus pais que cometeram assassinato. Então veja bem, a Jezabel está sendo usada com essa figura, a profetisa, aquela que se uniu com quem? Com Acabe, ou seja, era um rei de Israel, mostrando a prostituição do povo de Israel. E aqui Deus fala que ela ensina prostituições, ensina os seus servos a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Não é só comida literal. Aqui está falando de alimento, de coisas que demônios bolaram, colocaram dentro da igreja e dão como alimento para o povo comer. E aqui diz: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. O próprio Deus está falando: eu dei tempo. De lá dos tempos da Igreja Católica Romana para cá, houve tempo para ela se arrepender. Ela está de volta por causa das redes sociais. Ela está em ascensão, dominando as redes, mas eles não querem se arrepender. Pode ver que quanto você mais repreende eles, mais eles falam Salve Maria, como loucos. E olha o que vai acontecer com esse povo. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Olha o recado para nós. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, não é só para o passado. Essa mensagem se estenderia até o futuro, até que ele venha. E aqui diz que ela fala coisas profundas de Satanás.
Quais são essas coisas? Maria, a Arca da Aliança. Como vocês já viram, para eles isso é normal. Só que na Arca da Aliança se fazia propiciação pelos pecados. Por isso que os apóstolos colocaram Jesus como propiciação pelos pecados. 1 João capítulo 2, capítulo 4 e Romanos 3, verso 25. Paulo fala que em Cristo estava a propiciação pelos nossos pecados. Já está falando, Cristo é a Arca da Aliança. Ele é a realidade daquela sombra. Eles falam que Maria foi assunta aos céus, revestida de coroa de 12 estrelas. Eles dizem que ela é a mulher do Apocalipse 12. Mas profeticamente, e na verdade pelo histórico que ela deixou no passado, ela é a mulher do Apocalipse 17. Ela está bêbada com o sangue dos santos. Isso é uma história verdadeira. Só que no passado, ela se embriagava com o sangue dos santos, ela matava as testemunhas de Jesus, só que essas testemunhas estavam sendo prejudicadas no seu corpo, não na sua alma, porque elas morriam de todos os tipos de morte, só que elas estavam sendo salvas. Agora, as de hoje, elas não estão sendo salvas. A Igreja Católica Romana de hoje não mata o corpo, ela mata a alma, porque ela seduz, faz os filhos de Israel caírem em prostituição. Ou seja, a igreja de hoje é mais perigosa do que a de antes. Então, essa é a estratégia de Satanás que Deus nos revelou. Ele muda a estratégia conforme o tempo. Satanás tem prazer em ver os santos morrendo, sendo crucificados, decapitados, queimados. Mas aí, quando ele percebe que isso está trazendo salvação para as pessoas, quando ele percebe que os próprios romanos estavam se convertendo ao cristianismo por causa desse testemunho dos santos, aí Satanás ele prefere suportar o desejo dele de ver o derramamento de sangue e prefere então colocar o cristianismo como religião oficial. Por isso que ele levantou Constantino e colocou o cristianismo como religião oficial de Roma. Só que foi tudo adulterado. É um outro evangelho que foi implantado. A palavra de Deus verdadeira foi sequestrada. E isso está no histórico. Só os papas tinham acesso às escrituras e eles não estudavam. Eles colocavam aquelas doutrinas que são as profundezas de Satanás sendo ensinadas. E isso vem até hoje. Então, dizer que Maria foi assunta aos céus, foi entronizada pelos anjos lá no trono à destra de Cristo, que ela é conselheira de Jesus e intercessora dos homens, isso é abominação e é pecado de morte. Como eles não querem se arrepender, o Senhor vai prostrar eles em grande tribulação. E o final desse povo vai ser esse que está escrito em Apocalipse 17, quando tem a condenação da grande meretriz. Apocalipse 17, verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Aqui é o anjo Gabriel explicando para João a condenação da grande meretriz. No final, os 10 reis são os 10 governantes que vão se formar nesse mundo. A besta, você já sabe que é o anticristo. É o reino todo da besta configurado. O próprio Deus vai entregar essa meretriz nas mãos da besta. E o que os católicos fazem? Além deles fugirem de tudo isso que eu falei, irem contra a Escritura, e ainda a gente não crê só na Bíblia, a gente crê nas doutrinas dos padres. Quem disse que nós temos que crer só no que está escrito na Bíblia? Aonde que a Bíblia diz que você tem que crer somente nela? Eles falam isso abertamente. Por isso que a condenação deles vai ser grande. E além deles fazerem tudo isso, eles falam que a grande meretriz aqui é Jerusalém. Ou seja, ainda direciona a ira de Deus que está direcionada para eles, eles voltam para Jerusalém. O Senhor Jesus está vindo para resgatar Jerusalém. Leia Zacarias 14, leia qualquer profeta, leia o Apocalipse e você vai ver que Jesus, ele vem para Jerusalém, vai livrar o seu povo. Claro que os que estão em prostituição, eles vão cair em grande tribulação também, eles vão ser condenados também, mas ele vem para livrar Jerusalém e não para destruir Jerusalém. Olha como a abominação desse povo é grande. E aí por isso que Deus fala, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e eles comerão as suas carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Qual era a grande cidade que dominava sobre os reis da terra no tempo de João? Era Roma. Só que ainda não tinha Roma unificada com a igreja caída. Logo depois dessa profecia, Roma Ocidental, ela é expandida para uma nova Roma, Roma Oriental, aonde tem o Império Bizantino, aonde tem os papas católicos.
aonde eles mataram os santos. E depois disso, o histórico deles se estende até os dias de hoje. Então o Senhor está dando tempo para que ela se arrependa. Ele quer que eles se arrependam, mas eles não querem se arrepender. Por isso que dentro do Apocalipse 18, quando você continua lendo, o anjo fala: sai dela, povo meu, para que vocês não participem das pragas que virão sobre ela. Então o Senhor está convidando todos a saírem dela. E eu não digo isso só a respeito da Igreja Católica Romana, eu digo a respeito das suas filhas também, porque a Igreja Católica Romana é mãe. As filhas são Reforma, Adventismo do Sétimo Dia, todas essas religiões que são até contra a Igreja Católica Romana. Na verdade, tudo isso é uma briga de família, mas é uma família de ímpios. É uma família que não quer ouvir a voz do Senhor. Se você estiver fazendo parte da Igreja Católica e você chegou até aqui, você foi avisado. Você não tem mais desculpa. Aliás, os pecados que essa meretriz comete são tão grandes que nem precisa de tantos avisos. As próprias palavras deles testemunharão contra eles. Porque não é possível alguém que lê um pouquinho só de Bíblia diga que Maria foi assunta aos céus, é conselheira, é intercessora, quando a palavra de Deus fala que existe um só intercessor entre Deus e os homens. Está escrito. Então fica de aviso para vocês. Não tenha comunhão com nenhum católico, mesmo que for da sua família. Se você mora na casa de católicos, por exemplo, se você se diz evangélico e mora na casa de um católico, seja os seus pais, ore a Deus para que você saia desse lugar, porque a espada de Deus virá sobre todos os católicos. Tem católicos abomináveis, que são realmente depravados, mas tem católicos que não são assim, eles não chegaram nesse nível. E esses vão conseguir escapar das garras da grande meretriz.